mutar você então, tá bom? Doutor Ija. Tá. Beleza, gente. Então, seguinte. Estamos falando sobre prosperidade bíblica na nossa, eu acho que é sexta aula. Já aprendemos bastante coisa, mas ainda tem uns trenzinhos para a gente falar, porque dinheiro é o assunto bíblico que é mais falado nas escrituras, né? Então, a gente vai mais um pouquinho. Hoje vamos falar de dívidas e vamos falar de uma mentalidade próspera e da importância de ter uma consciência de mentalidade, de prosperidade, uma mentalidade próspera. Então, vamos lá, abrindo o texto muito conhecido de Romanos, capítulo 12, verso 2. Por favor. A Ivy está só conectando aqui, fica parecendo que está conectando e não chega nunca. É Romanos o quê? 12, 2? 12, 2. Esse texto aí, para quem é crente de mais de 2 anos, tem que estar decorado, hein, gente? Vamos lá, quem achou pode ler, por favor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz, existe um modo de vida, um modo de pensar que esse século pratica, né? Mas a gente que segue ao Senhor e que tem a Bíblia como verdade, a gente não deve tomar essa forma, esse padrão, esse sistema, esse jeito de pensar, esse jeito de agir, esse jeito de gastar dinheiro, esse jeito de falar. A gente não deve agir como o pessoalzão desse século aí, que tem o capeta como Deus, deste século. Mas a gente deve transformar a nossa mente, né, renovar a nossa mente na verdade, né, na palavra de Deus, para que a gente possa entender qual é a vontade do Senhor e experimentar a vontade do Senhor. Que ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita para nós. Então, veja, olha como Paulo está condicionando a nossa capacidade de experimentar o que Deus tem para nós. Ele está relacionando isso com o tanto que a gente se expõe à renovação da nossa mente. Olha como é importante eu ter uma mentalidade correta e alinhada com a palavra. Olha como é importante eu pensar certo. Porque pensamentos geram ações, ações viram hábitos, hábitos mudam o seu futuro, né? E isso começou quando você, antes de falar, porque você não conhecia a palavra, você pensava errado, então você manteve esse pensamento, você acabou falando dessa forma e isso vai perpetuando. Então ele fala, olha, esquece tudo isso aí que você está vendo, esse jeito que o povo está gastando dinheiro, esse jeito que o povo está falando, esse jeito que o povo está pensando, esse jeito que o povo está agindo. Esse aqui não é o nosso padrão. Não toma essa forma que o mundo quer colocar em você. Né? Imagina um bolo, aí o bolo tem a forma de um... Imagina um pudim, que tem um buraco no meio assim. Se você jogar no líquido lá, ele vai tomar a forma do negócio. Né? Aquela forma circular com um buraco no meio. Ele está falando, ó, o mundo está propondo uma forma para você, mas não é para você se conformar com isso. Existe uma nova forma de pensar, um novo jeito de agir, mas eu preciso, meu querido, que você renove a sua mente, porque todos nós, enquanto éramos gentios, antes de aceitar Cristo de verdade, a gente é criado dentro de um sistema, né? Sistema brasileiro de levar jeitinho, de dar jeitinho, de sempre querer a nossa vantagem. Tem uma pregação muito boa do Subirá que ele fala da mentalidade sanguessuga, né? Que é sempre vem a nós e o nosso reino nada, o vosso reino nada. É sempre para nós, olhando a nossa barriga, olhando para dentro de nós mesmos. Não existe uma mentalidade que a gente cresce, é criado dentro dela. A criança, você pode ver, desde pequenininho,
pequenininha, uma das primeiras palavras que ela aprende a falar é meu. Meu. Ela é egoísta por essência. Então, a gente cresce dentro desse contexto, e aí quando a gente nasce de novo, Coríntios vai dizer, você não vive pelo que vê, nem pelo que sente, você vive pelo que crê. Aí, de repente, você tem que desaprender tudo que você viveu e falar, não, peraí, então é a palavra que tá aqui na minha frente, essa é a verdade. Não é aquilo que eu penso por mim mesmo, não é aquilo que eu aprendi, não é aquilo que eu li até então, mas é a palavra que vai dizer para mim qual que é o padrão. E se eu não me coloco à disposição de estudar a palavra, se eu não renovo a minha mente, porque, desculpa, gente, mas assistir culto é muito passivo. Você recebe aquilo que o pastor quer te entregar. Tudo bem, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, Deus sabe o que a igreja precisa, mas tem uma razão para Deus ter escolhido entregar a palavra de Deus para nós de forma escrita. A gente precisa ler, a gente precisa buscar, a gente precisa se alimentar dessa palavra e mudar o nosso jeito de pensar em cima dela. Então, existem pensamentos que a gente, desde criança, nunca questionou por que a gente pensa dessa forma, né? E se você for olhar na palavra, você vai ver que não tem nada disso. Um exemplo muito assim, rápido que vem à minha mente. Eu sempre fui músico, né? Então eu gosto muito de música, escuto muita música e canto muita música, é um ambiente muito musical minha vida. Então, vira e mexe, eu me pego cantando coisas que depois eu paro para pensar e eu falo, pô, peraí, será que isso aqui é bíblico, né? E tem uma música do Djavan que fala assim, não existe amor sem medo, boa noite. Não sei se você já ouviu. E aí você começa a pensar, você fala, não, é verdade, porque quando você ama, você se entrega e você tem medo de se frustrar, mas se você não vive esse medo, né, você começa... E o que a palavra diz? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente precisa começar a pegar tudo que a gente escuta, a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de ver o mundo, e ver se a palavra está falando alguma coisa sobre isso. Porque se ela tiver, essa é a verdade, essa é imutável. É o livro mais antigo escrito no mundo. Nenhum outro livro vai conseguir falar uma verdade maior que essa. Pode até comentar, pode até contextualizar, pode até simplificar para nós, né? A gente lê muitos livros sobre a Bíblia, mas nenhum deles substitui a palavra. Acho que é Pedro que vai dizer, se alguém acrescentar uma só coisa, né, nisso aqui que está escrito, seja anátema, seja maldito, porque já está pronto, é isso aqui. A gente precisa se esmerar em conhecer isso aqui, entender isso aqui, para a gente poder ser transformado e, de fato, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, olha a relação que Paulo faz. Negão, se você não renovar sua mente, desculpa, mas você não vai viver o melhor de Deus. Então, é dever nosso. E a gente sabe que tem uma parte que Deus faz por nós e uma parte que cabe a nós fazer. E conhecer a vontade do Senhor expressa na sua palavra, cabe a nós fazer. Ele não vai, por osmose, dorme com a Bíblia lá na cabeça, ou, Senhor, me revela a sua palavra sem você ler. Não, não é assim que funciona. Ele te dá a revelação para ter um entendimento mais profundo vindo do Espírito no momento em que você se debruça para ler. Ele te lembra versículos no momento de aflição, de coisas que você já estudou, já leu, já guardou no seu coração. No momento de aflição, você é apertado como uma esponja. O que sai de dentro de você é aquilo que está dentro. Se tem palavra lá, vai sair palavra. Se tem palavrão, vai sair palavrão. E o que você tem colocado dentro de você? Isso cabe a você. Não tem nada a ver com Deus. O que ele tinha para fazer, ele já fez. Ele já enviou uma série de pastores aí que se esmeram em estudar, mas consumir isso, renovar a nossa mente, cabe a nós. Então é muito importante essa relação que Paulo faz. A gente lê demais esse texto, mas às vezes a gente não entende a profundidade disso, que está na nossa mão experimentar essa vontade do Senhor, porque ela depende da renovação da nossa mente. Beleza? Deu para entender essa profundidade? Então, quando a gente fala de prosperidade aqui, por que então tem muito crente que não vive essa prosperidade? Porque não sabe que existe essa prosperidade, porque não sabe que tem direito à prosperidade, porque não entendeu a paternidade do Senhor, porque não entendeu a autoridade de Deus, tá?
E tem muito crente que conhece, entendeu, mas não põe em prática. Não crê dessa forma, né? Se esquece, não ora alinhado com a palavra. Então, a gente tem aprendido que, embora a prosperidade esteja dentro de nós, lá no pacote da salvação, junto com a graça, existem coisas que a gente precisa fazer, né? Existem atitudes que a gente precisa ter para manifestar isso aí. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 10, por favor. Vamos ler do verso 4 em diante. Quem achou pode ler, por favor. Do 4 até 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Obrigado. Então, Paulo está falando aqui que em Deus nós temos o poder de destruir todas essas mentiras que nos contaram, que nos foram impostas, que você não é amado, que você não é bom o bastante, que você vai ficar pobre, que por causa do nosso país e do nosso governo você não vai conseguir ser próspero, né? Paulo vai chamar isso aqui de fortalezas e sofismas. São pensamentos que foram colocados na nossa cabeça com tal profundidade que às vezes a gente nem se questiona por que a gente está pensando dessa forma. E aí Paulo dá uma chave para nós, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O que significa isso? Estou pensando uma coisa aqui. Estou olhando para a minha conta e não vai dar para pagar a conta. E vai faltar. E aí Paulo te desafia a pegar esse pensamento e levar ele cativo e ver se ele está obedecendo o que Cristo disse sobre isso. Paulo disse, não sei se foi Paulo, nem sei onde está escrito isso aí, mas está na Bíblia. Nunca vi o justo mendigar o pão. Talvez seja Salmo, sei lá. Mas está lá, confia em mim. Então alguém disse, nunca vi o justo mendigar o pão. Quando você se depara com a sua conta corrente lá no vermelho, você acha que vai faltar, que não vai ter para comer, como foi o caso da Sueliane, que a gente ouviu nesse final de semana lá, ela contando o testemunho dela, você tem duas possibilidades. Ficar com a verdade natural, lá que você está vendo no seu banco, ou ficar com uma verdade espiritual que é imutável. Então, qual que é o nosso papel? Pegar esse pensamento, essa impressão que a gente tem e submeter a palavra e ver se está obedecendo a palavra. E aí tem pensamentos que você vai ter que lutar com ele, e lutar com ele, e lutar com ele, como a menina lá, a Letícia, que a gente ouviu, que tem pensamentos de morte, de suicídio, né? E o negócio fica voltando. E fica. É uma luta que a gente vence com a ajuda do Espírito, mas é um processo. Certo? Então, a gente precisa levar os nossos raciocínios, os nossos objetivos, as nossas vontades, o nosso jeito de pensar a vida. Será que isso aqui está obedecendo a palavra? Será que está alinhado com o que Deus diz? Será que Deus pensa alguma coisa sobre isso? Ou será que ele não tem uma opinião sobre isso? Então, a gente levando esses pensamentos cativos à obediência de Cristo, a gente consegue, com a ajuda de Deus, né, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda das armas poderosas em Deus, que não são carnais, que não são naturais, é pelo Espírito, a gente consegue ir destruindo esses sofismas. E fortalezas. Fortalezas, porque não é uma coisa fácil de quebrar, né, gente? Senão ele falava cadeadinho aqui. Fortaleza é uma coisa que você tem que martelar, você tem que bater, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que lutar. Outro dia eu vi um caba quebrando uma pedra assim de uns 2,5 metros de altura, mais ou menos. Ele ia lá, colocava uns cravos assim, tipo o cravo da cruz lá, assim, desse tamanho mais ou menos. Ele cravava assim, um embaixo do outro, assim, fazendo com uma linha. E batia, tá. Batia com um martelão, pá. Fiquei uns 2 minutos assistindo o vídeo lá.
Tem que bater, porque olha o tamanho do negócio. De repente, com uma última batida, tá? Estilhaçou uma pedra de 3 metros. Por quê? Porque é uma fortaleza. Você tem que bater, você tem que continuar, você tem que perseverar, você tem que declarar a palavra e se manter fazendo aquilo. Lembre-se de que a vida cristã não é uma corrida de velocidade. A vida cristã é uma corrida de resistência. É quanto tempo você aguenta se fazendo as mesmas coisas, se mantendo crendo, se mantendo declarando, se mantendo cumprindo a vontade do Senhor. Repetidamente. É segurança para nós falar as mesmas coisas. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, se não me engano. Beleza? Tá claro isso? Vamos lá para Efésios 1:3 agora, combater alguns sofismas a respeito de prosperidade. Quem achou pode ler, por favor. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Obrigado. Então vamos lá. Hebreus 11:3 vai dizer que tudo que existe passou a existir do que se não vê. Tudo que hoje é material foi ideia de alguém. Essa garrafa um dia foi projetado por um engenheiro, por um designer, e foi ideia. E assim com Deus. Deus vê o fim antes do começo, porque Deus é um Deus de fé. É por isso que no capítulo 1 ele cria tudo e vê que é bom, e no capítulo 2 ainda tinha coisa que não estava pronta, porque dependia do homem para arar a terra. Por mais que você te diga, não, Gustavo, mas o capítulo 2 está repetindo a ideia do capítulo 1, eu sei. Mas se dependia do homem para plantar, você concorda que só poderia ser feito depois do 6º dia. E Deus criou as plantas no dia 2 ou 3 ou 4, sei lá. E como que ele vê que é bom? Porque ele vê o fim antes do começo. Para Deus já está pronto antes de ser. Deus é o Deus que já foi no seu futuro e já está vendo que você está chorando à toa aí por uma coisa que ele já vai resolver. Certo? Então, se a gente entender que Deus já foi no nosso futuro e já cuidou de tudo, por isso ele diz, nós já somos abençoados, ou outra versão vai dizer, temos sido abençoados, ou é presente ou é passado, não futuro. Ele não vai fazer, ele já fez, está feito, ele já resolveu esse problema para nós. Agora, de novo, prosperidade é algo que está dentro de nós, certo? Existe uma semente potencial dentro de nós, uma capacidade de desenvolver essa prosperidade naturalmente, mas ela é uma semente que todo crente ganha. Em espírito você é próspero, beleza? E aí ele fala, vocês foram abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E Hebreus 11:3 vai dizer que tudo que se vê passou a existir do que se não vê, ou seja, em espírito está pronto. Para trazer para o natural tem uma coisa que você tem que fazer. Certo? Para se tornar verdade, para aquilo que está pronto em espírito, quando 2 ou 3 concordam sobre alguma coisa, está feito. Para se tornar natural, para se materializar, pode levar um tempo. Pode levar um tempo em que você vai ter que bater, crer, confessar, declarar, agir, jejuar. Cada um é um cravinho lá que você tem que ir batendo, sistematicamente. E aí você vai com as mãos da fé lá no reino do Espírito e traz para você. Como que você faz isso? Dando graças. Pai, obrigado, porque aquilo que o Senhor me deu já é meu. Pai, eu creio que está pronto. Deus, obrigado, porque seja lá aquilo que você quer, já é meu. Ele não diz em Marcos capítulo 11, quando ele vai ensinar a oração de fé, que ele fala, ele fala, se você disser a este monte e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, e na sequência ele fala, quando orares pedindo, crede que recebeste. Então você precisa crer que recebeu no momento em que pediu. No espírito já está pronto, você já é abençoado com todas as sortes de bênção na região celestial, certo? A potência já está dentro. Para trazer para o natural, tem que martelar.
Beleza? Então, o que a gente estudou no final de semana? É complicado, quem não tá no acampamento, eu fico citando coisas, desculpa. A gente falou um pouquinho sobre a nossa adoração apressar a volta de Cristo, né? Quando a gente adora, a gente está adiantando segundos, minutos a volta do Senhor. Então, quando a gente dá graças a Deus por uma coisa que a gente não viu fisicamente, mas que a gente crê que já é nosso, a gente materializa aquilo, a gente puxa com a mão da fé para o reino do natural. Então, vou dar um exemplo. Posso expor, Camila? Camila quer se casar. Camila quer um noivo, um namorado. Como é que você faz isso? Pai, obrigado pelo meu casamento. Pai, obrigado pelo varão que o Senhor colocou na minha vida, temente a Deus. Pai, obrigado. Você vai dando graça. Senhor, eu te louvo porque o meu casamento é um sucesso. Pai, eu te louvo porque meu esposo é um sucesso. Pai, eu te louvo porque o meu relacionamento dá frutos bons. Eu te agradeço como se já fosse, né? Deus é o Deus que vê o fim antes do começo. Abraão fala, o Deus, Romanos capítulo 4, ele fala que vê as coisas que não são como se já fossem. 4:20, mais ou menos, do 16 ao 20, mais ou menos, fala um trem desse aí. Pode procurar lá. Então, já está pronto em espírito, a gente precisa entender que nada nos falta. Nós já fomos abençoados, ou, em outra versão, estamos sendo abençoados, mas já está pronto, tá ok? À medida que você precisa de alguma coisa, Deus já se move com a provisão. Existe um exemplo interessante, todas vocês são mulheres, algumas são mães, aí vão saber. Quando o bebê quer mamar, dizem alguns das pesquisas que o próprio seio da mãe já começa a sentir, vai ficando duro, ou vai, eu não sei qual é a reação, mas existe uma reação para o desejo do bebê, que é um outro corpo. Então, antes ainda de você ver ele chorando, ou de você... e mãe tem muito disso, né? De sentir, mesmo quando o filho está longe, aí sinto que aconteceu alguma coisa. Da mesma forma é o Senhor. Antes da necessidade vir, a provisão já está pronta. Quando a necessidade chegar, Deus não foi pego de surpresa, meus queridos. Deus é o Deus da eternidade, que já viu o fim lá na frente. Ele já cantou lá pro João, lá o Maranata, lá o dia do rio que brilha, da árvore. Ele já foi lá na frente, ele não é pego de surpresa. Então, quando a necessidade chega, a provisão já está pronta. O que você precisa fazer é saber que isso já está pronto e declarar e agradecer, e isso vai se tornar. Mas nunca duvidar que está faltando, que vai faltar, porque, de fato, a Bíblia diz que já está pronto. Beleza? Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1. Alguém quer falar alguma coisa? É Eu só assim queria mesmo, perguntar. sobre o bebê? Quando quer mamar? Fala, Bru. Não, eu só queria perguntar se em relação a isso, por exemplo, tem gente que não dá dízimos e ofertas porque tem o pensamento de que vai faltar. Por mais que esteja escrito na palavra, né, que o justo não mendigará o pão. A pessoa, ela vê aquilo, ela vê a palavra, mas ela não aplica isso na vida dela. Isso seria uma incredulidade, então, quanto à palavra de Deus. Sim. Seria isso? Sem A dúvida. gente acaba sendo incrédulo Sim. quando a gente acaba... Não somente isso, né, mas todos esses aspectos, né, que você falou aí. Por exemplo, prosperidade. A palavra de Deus fala que nós seremos prósperos, mas a partir do momento que eu olho para a minha vida e falo, tá, eu acredito nisso, eu falo de boca, né? Acredito nisso, acho que isso pode acontecer com o outro, mas na minha vida eu já não vejo dessa forma. A gente acaba sendo incrédulo, né, quanto à palavra de Deus. Sem dúvida. E colocando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos como se fossem superiores à palavra de Deus. A gente pauta, né, as nossas vidas com esses pensamentos e sentimentos, ao invés de entender que a palavra de Deus é absoluta, né? Perfeitamente. Sei, e aí a gente precisa pensar assim, quem sou eu? Tem até uma música que fala, quem sou eu para duvidar do Deus fiel, né? Quer dizer,
será que o meu emocional, né, a minha alma, ou mesmo o meu intelecto, será que isso está acima da palavra? Será que eu pensar que ele não pode me suprir? Ou será que eu achar que não é dessa forma muda alguma coisa o que Deus pensa sobre mim? Muda alguma coisa o que ele fez e já está escrito? Não, eu preciso me submeter à palavra, eu preciso dar a primazia à palavra, porque se ele disse que ia fazer, ele vai fazer, né? Quando eu duvido, eu tô agindo em incredulidade, né? Incredulidade é um pecado sério, inclusive, é aquilo que te impede de receber o que Deus fez, porque, veja, esse é um exemplo, né, com salvação. João 12 fala, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que dá início a tudo que a gente tem é a graça, é a salvação. Só que quem não receber, Deus não pode fazer nada. Existe algo que você precisa fazer. Se você não está consciente, fala, puxa, na minha vida não vai acontecer. Seja feito conforme a sua fé. Então a gente precisa crer, a gente é desafiado a crer, né? Muitas vezes parece que não vai dar certo. Parece que não está acontecendo nada. Sabe? Ah, tô crendo, tô confessando, mas não está acontecendo. Ah, eu acho que tem gente na Bíblia que precisou crer 40 anos, né? Para entrar na Terra Prometida. Então a gente precisa perseverar, porque a palavra é fiel, a palavra não muda. Fala, Giz, vou te desmontar aqui. Certo, Bru? É isso mesmo? Mais alguma coisa? Não? Vai lá, Giz. Ô, Gu, Oi. assim, Deus fala que o que está ligado na terra está ligado no céu. Sim. O que está desligado na terra é desligado no céu. Então, Certo. assim, toda a nossa ação aqui na terra tem uma reação no céu, Sim. com Deus, Sim. né? Igual, se a gente pensa, eu vou orar, vai dar tudo certo, pensamento positivo é ligado no céu, em oração, e que vai correr tudo bem. E muitas vezes também, se acontecer alguma coisa de ruim com a gente, não é porque Deus não ama a gente, entendeu? Deus está preparando, testando a gente em alguma coisa, eu creio. E também sobre o dízimo, a oferta que a Bu falou, eu penso assim, a gente não tem que dar o que sobra, porque senão a gente não está fazendo um propósito com Deus, e a gente não está confiando na palavra dele. A gente tem que tirar do que ele dá, porque ele dá saúde, ele dá condições para a gente trabalhar, então a gente tem que devolver o que é dele. Em relação a pensar se o pastor vai roubar, se o pastor vai fazer alguma coisa, que muita gente também pensa, o importante é a gente e Deus, porque Deus, ele sabe quem você é. Não precisa as pessoas falar para Deus quem você é. Ou você ficar preocupado, fulano fala isso para mim, ciclano, não sei o quê, não. A gente tem que estar preocupado o que Deus pensa sobre nossas vidas. E se Deus falou que ele vai fazer as comportas do céu abrir, eu creio que faz, e eu sou prova disso. Eu vivo isso, né? Quantas vezes eu falo assim, nossa, meu cartão, não sei o quê, sabe? Não, passou, estourou, e Deus tem entrado com providências. E é maravilhoso isso aí, é maravilhoso. Hoje eu fui trabalhar e eu fiquei pensando, né? Cansa, mas tão gostoso você ter seu dinheiro, sabe? E saber que foi Deus que te arrumou, foi Deus que te direcionou. Por quê? Porque você é fiel no dízimo, porque você é fiel nas ofertas, sabe? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É isso mesmo. Cada um vai prestar contas do seu dinheiro, né? Então, a partir do momento que a gente doa a oferta, o que o pastor faz não é problema nosso. Ele que vai prestar conta disso, né? A nossa parte está feita. E com relação ao texto do que é ligado na terra será ligado no céu, esse texto, o propósito dele é falar de unidade, né? Quando o corpo se une em uma oração de concordância, ou seja, Gislene pediu uma oração lá pela filha dela, pelo filho dela. A gente se une aqui, e quando a gente se une em oração e a gente pede algo alinhado com a palavra, a Bíblia diz, está feito, né? Então, se está feito e você não viu ainda, é porque ainda vai se manifestar. Agora, a gente precisa saber que Deus é soberano. Ele não tem obrigação de atender as nossas orações.
A vontade dele está expressa na palavra. Quando a gente ora a palavra, ele vai atender. Mas passando disso, ele tem os seus caminhos. Então, a Bíblia diz que a vontade dele é sempre curar. Mas se eu oro para uma cura e a pessoa morre, a gente precisa saber que ele é um pouquinho mais inteligente que a gente. Então, deve ter sido melhor dessa forma, né? Então, esse texto está dizendo que quando a gente se une em família e a gente ora, isso de fato tem um poder. Essa unidade tem um poder nos céus, mas a gente tem que lembrar de se submeter à soberania do Senhor também, né? Vamos avançar aqui. Vamos para 2 Pedro capítulo 1. Fala. Eu só queria tirar uma dúvida agora que você falou, quando uma pessoa, por exemplo, pede sobre a cura e não é curado. Será que tem alguma coisa a ver com a fé também da pessoa? Eu sei que tem o propósito de Deus, né? Porque é Ele quem decide, Ele que sabe o que é melhor, e a palavra mesmo diz que a vontade dele é perfeita, é boa e agradável, né? Mas você acha que, assim, tem relação também pela fé da pessoa? Sim, Camila, o assunto de cura, na minha opinião, é um dos assuntos mais complexos da Bíblia. Sinceramente, eu não cheguei a uma conclusão sobre isso ainda. Eu já estudei um pouco, mas não é um dos assuntos que eu me debruço muito assim, mas existem uma série de coisas envolvidas. A fé da pessoa, se existe uma pessoa que tem um dom também de cura, pode passar por cima da fé da pessoa, mesmo uma pessoa que não tem fé pode ser curada com uma demonstração de poder, né? Pode ser incredulidade, né? Falta de fé, pode ser falta de perdão, pode ser que a pessoa conquista a cura e o diabo rouba dela porque ela não tem consciência, então o tempo vai passando e aquele problema vai voltando. Pode ser uma cura progressiva, que ela vai experimentar aquela cura aos poucos, mas como ela também não tem consciência disso, porque quando oram para ela não explicam isso, ela não toma posse dessa cura. Então, tem um mundo de coisa envolvida em cura, eu não me arrisco, inclusive a matéria de cura eu não me arrisco a dar. Eu sempre terceirizo, eu peço para alguém, porque eu acho bastante complexo, assim. E é um assunto bastante emocional também, toca bastante, né, na gente quando fala desse assunto aí. Então tá bom. Tá? Vamos lá, 2 Pedro capítulo 1. Quem pode ler para mim o verso 3, por favor? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. É isso? Você está lendo Efésios, não? Não, 1 Pedro 1:3. Desculpa. 2 Pedro 1:3. Tá. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos... Tá ótimo, só 3. Então, ó, pelo divino poder, nos têm sido doadas, outra versão vai dizer, nos foram doadas, nos foram dadas todas as coisas, tudo que a gente precisa para a vida e a piedade. Piedade fala de misericórdia, de compaixão, dá uma impressão de algo que a gente faz para o outro. Então, eu entendo esse texto como tudo que você precisa, os dons, os recursos, já te foram doados. As conexões de pessoas, as conexões divinas, uma família, uma igreja, enfim, tudo já está pronto. E o que não se manifestou ainda vai se manifestar, mas já está pronto. Tanto para você viver bem e pleno, quanto para você sobejar e ser piedoso e misericordioso com outras pessoas. Então, já está pronto, junto com o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Já está pronto, tá? Não tem nada que Deus seja pego de surpresa, tá? Não tem nada que aconteça que ele não saiba e que, nossa, e agora? Como é que Deus vai fazer para resolver esse problema? Ele não é pego de surpresa, já está pronto. Mais um texto para a gente quebrar uns sofismas aí. Filipenses 4:19, por favor.
Quem achou pode ler. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Quantas necessidades? Todas as necessidades. Não escapa nenhuma. Ai, mas eu precisava ser padrinho de casamento, eu não tenho uma gravata. Isso é uma necessidade? Se ele vai suprir todas as necessidades, vai aparecer uma gravata para você usar. Fique tranquilo. Ele supre todas as necessidades. Ele não é um pai ausente, ele não é um pai relapso, ele é um pai muito presente e está acompanhando tudo que está acontecendo com a gente. Efésios capítulo 3, verso 20, mais um textinho aqui para nós. E um pai detalhista também, né? Detalhista, exatamente. O que a gente pensa que Deus está muito ocupado para se preocupar com isso aqui. Não. Ele se interessa, ele tem prazer na nossa felicidade, ele tem prazer na nossa prosperidade, ele tem prazer no nosso prazer. Ele gosta de nos dar presentes, ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Vai lá, Efésios 3, 20. Eu acho que Paulo é genial, velho. E a gente lê Paulo meio desatentamente. Se a gente começa a prestar atenção nas coisas que Paulo fala, a gente aprende um monte de coisa. Lê para mim alguém aí, Efésios 3, 20. Quer ler, Gis? Oi. Você tá indo? Vai lá, vai malhar. Tchau. Bom treino. Tchau. 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 Tchau, Lu. Tchau. Vai com Deus. Efésios Amém. 3, 20. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, veja lá. Duas coisas para a gente observar. O poder opera em quem? Em nós. Existe algo que eu preciso fazer para multiplicar o dinheiro que ele tem colocado na minha mão, para multiplicar os contatos, as conexões. Existe algo. Se eu não fizer nada, tio, ele não pode fazer. O poder opera através de nós. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso me relacionar, eu preciso tratar bem o meu cliente. Existe algo que eu preciso fazer, porque esse poder opera em nós, tá? E olha só, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem a versão amplificada diz infinitamente mais, abundantemente além, não é abundantemente, infinitamente mais, não sei o que lá além. São quatro adjetivos que ele usa para dizer o tanto que Deus vai fazer a mais. Agora, quanto que é 1 milhão vezes zero, gente? Zero. 2 bilhões vezes zero? Zero. 1 vezes 1 é mais que 1 bilhão vezes zero. Por quê? Porque tudo que multiplica por zero é zero. O que eu estou querendo dizer? Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou penso. Se você não pedir e não pensar, ele não tem material para trabalhar. Se você tem sonhos pequenos, Deus, sinto muito, mas ele vai... você sonha... É sempre mais fácil falar de número, né, gente? É claro que vocês sabem disso, vocês são maduros, eu não estou falando aqui só de dinheiro, né? Mas só para exemplificar, ficar mais fácil. Eu sonho em ter 100 mil no banco. Você tem 200, já é muito mais, né? Agora, se você sonhar 2 milhões, aí Deus pode fazer bem mais, né? Se você sonhar, não, eu quero ter um negocinho assim, vou ter ali uma salinha, ali um escritóriozinho ali pequeno, ali, 2 clientes, já tá bom para mim. Não, velho. A gente é chamado para encher a terra, né? Prosperar. A gente é chamado para expandir, para sobejar. Você tem que saber que vidas dependem do seu ministério. Talvez o dinheiro que está saindo da sua mão vai alcançar a gente lá na África, lá. Se você tiver pouco, você não vai alcançar. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de expansão. Existe algo grande dentro de nós sendo depositado, né? Essa palavra que a gente escuta aqui não é coisa pouca.
do pastor Flávio Vassouras aí, do Douglas aqui na Dizascope, não é todo mundo que tem acesso a essa palavra. Existe algo de valor sendo depositado em nós. Somos pessoas inteligentes, estudiosas. Existe algo grande para acontecer, algo muito maior do que já aconteceu, infinitamente mais abundantemente além. Para de pensar pequeno, pelo amor de Deus. Existe algo grande para nós. Amém? Aí, é interessante o seguinte. A gente está falando, então, de mentalidade, né? Eu comecei falando aqui que a gente precisa ter uma mentalidade próspera, a gente precisa trocar o nosso jeito de pensar, a gente precisa levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, questionar esses raciocínios que a gente tem. Por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu estou com tal pensamento? Porque os pensamentos geram palavras, que geram ações, que geram hábitos, e degringola tudo se for errado desde o começo, né? Só que quando a gente tem uma mentalidade próspera, quando a gente tem uma forma de pensar alinhada com a palavra, e agora eu estou falando de prosperidade de novo, né? Estou falando da importância de ter bons pensamentos, de entender, de conhecer, de saber essas coisas, a importância disso para que isso se manifeste. Existe gente com mentalidade rica que entendeu que é próspero e é pobre fisicamente. Por quê? Porque entre a prosperidade espiritual e a física existe algo que eu preciso fazer. Então está tendo algum ruído nesse negócio aí. A pessoa não está sendo generosa, a pessoa não está se esmerando, alguma coisa está acontecendo. E o contrário também é verdadeiro. Existe gente rica e que tem uma cabeça totalmente errada, gananciosa, não é generoso, né? Uma pessoa fútil, né? E aí, o que você tem a dizer sobre isso, né? Talvez alguém ouvindo isso aí vai dizer assim, eu preferia ser rico com uma mentalidade pobre, pelo menos eu tenho dinheiro, né? Porque eu fico com essa mentalidade minha aqui, mas nada acontece, não sei o quê. Vamos ler um textinho aqui para você. Jeremias, capítulo 17. Se quiser, pode deixar que eu leia aqui mais rápido. Jeremias 17:11 diz assim: como a perdiz choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará e seu fim será insensato. Então, ou seja, o passarinho aqui que choca o ovo que não é dela, né, que rouba o ovo para chocar, da mesma forma é aquele que ajunta riquezas não retamente, que tem grana, mas não deveria ter. Seus dias, no meio dos seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. Quer dizer, o cara vai empobrecer, essa mentalidade pobre vai fazer o cara ficar pobre, e o seu fim é insensato. Eu já falei isso para vocês, né? Estatísticas dizem que quem ganha na loteria perde o dinheiro, fica pobre. Por quê? Porque o cara não está preparado para receber aquele volume de dinheiro, né? Por que filhos de empresários ou netos de empresários quebram a empresa? Porque eles não criaram, eles não desenvolveram, eles não passaram pelo processo para construir aquilo, cai de mão beijada. Então o cara vai lá e destrói, porque o cara não tem a mentalidade. O Provérbios diz que aquele que guarda mais do que lhe é devido será por pura perda. Então, o que é desejável para nós, gente? A gente já tem a primeira parte, a gente começou bem, que é uma mentalidade próspera. Então, a gente já começou bem, né? Se o cara tem dinheiro, mas não tem a mentalidade, ser-lhe-á por pura perda, né? Outro texto diz, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, né? Esse outro cara é aquele famoso troca a família, troca o tempo, troca a saúde por dinheiro, chegar no fim da vida, ele tem que comprar tudo aquilo com dinheiro. Então ele termina no leito de morte, gastando tudo que tem, né, com câncer lá, por ter guardado mágoa dos outros, por ter passado a perna nos outros, puxado o tapete dos outros. Esse não é o nosso caso. Nós temos uma mentalidade próspera e, seguindo os princípios, usando as chaves, a gente tem a capacidade de manifestar essa prosperidade e ser bênção na vida dos outros, fazendo sobejar. Amém? Até aqui? Beleza. Agora,
esses princípios, gente, que vão pegar essa prosperidade espiritual e torná-la material, eles estão aí. Eles estão dados. Existe muita pessoa que não é crente e usa desses princípios e se torna rico. Certo? Veja, a mentalidade correta não está necessariamente relacionada a entender que Deus é Deus, né? O cara ter um coração generoso... Aqui, até eu escrevi para vocês as chaves da prosperidade. Hoje não vai dar tempo da gente entrar, mas ó, o cara ser fiel, o cara ser generoso, o cara dar voluntariamente, o cara dar com alegria, o cara semear, o cara trabalhar diligentemente, o cara honrar pai e mãe, o cara ser humilde, o cara ser paciente, o cara não reter perdão, confiar no Senhor e querer obedecer. Desses 12 passos que eu coloquei, só 2 estão diretamente relacionados à Bíblia. O resto, o cara aí do mundo, se ele entender esses princípios, ele pode desfrutar de prosperidade. Porque Deus colocou essas regras no universo. Então, se a pessoa descobre essas chaves, ela pode usar de prosperidade. Ao passo que tem um monte de crente que serve ao Senhor, é a primeira e a última chave. Ele quer ser próspero, ele obedece, ele confia no Senhor, mas ele não libera perdão, ele não é paciente, ele não é humilde, ele não honra pai e mãe, ele não trabalha diligentemente, ele não é fiel, ele não é generoso, ele não dá voluntariamente, ele não semeia. Como é que Deus vai conseguir prosperar esse cara, gente? Não tem como. Então, os princípios, eles estão aí. Então, veja, não é por acaso que Deus deu para nós a palavra de forma escrita. É um princípio, a gente precisa ler. A gente precisa buscar conhecimento. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de leitura para você e vamos falar o que daqui que tem na Bíblia. Esse livro aqui chamado Geração de Valor. Flávio Augusto, um empresário brasileiro. Basicamente, esse livro vai falar, não é sobre você. É sobre o que você gera para o outro, é sobre o que você entrega para o outro. Não é sobre você ficar rico, é sobre você ajudar mais pessoas e gerar valor na vida das pessoas. Aí fala mais um monte de outras coisas, mas isso aqui é Bíblia, gente. Esses princípios que estão aqui é Bíblia. Concorda ou discorda ou não quer discutir o assunto? Um monte de gente está sendo beneficiado lendo esses livros e esses princípios estão na Bíblia. O monge executivo, como ser líder? Um líder que serve, um líder que se doa, um líder que não dá a alta face quando o cara está querendo puxar o tapete dele, mas um líder que é bondoso. Nada mais é que a história de Jesus Cristo. Bíblia purinha. Purinha. Mais esperto que o diabo. Vai falar de mentalidade. Vai falar da gente questionar os pensamentos que a gente sempre teve. Vai falar que a gente tem que se educar, que a gente não pode ficar com o pensamento numa caixa, que a gente tem que pensar mais, que a gente pode, que a gente é capaz, que vai dar certo. Bíblia pura. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele fala assim, chame as pessoas pelo nome. Nada mais é do que considere as pessoas melhores que você. Considere as pessoas especiais. Princípios, provérbio purinho isso aqui. Manual de relacionamento e liderança. Pai rico, pai pobre, diretamente aplicado a finanças. Tem princípios espirituais aqui dentro. Seja generoso, seja grato. Não gaste o seu dinheiro com o dia de hoje. Gaste o seu dinheiro, semeie o seu dinheiro para alguma coisa que vai voltar. Quando você semeia no reino de Deus, você pode colher a 30, 60 e a 100. Bíblia purinha. Então, esses princípios que estão aí, que um monte de gente está lendo e sendo beneficiado, se a gente parar e se debruçar um pouquinho sobre a Bíblia, está lá para nós. Então, é de Deus que a gente leia, que a gente conheça o que está sendo falado, mas a gente sempre tem que comparar aquilo com a Bíblia. Será que é bíblico isso aqui que está fazendo? Então, o que eu tenho para te dizer é bênção você ler, é bênção você se encher de conhecimento, né? É parte desse espaço que existe entre ser próspero no espírito e ser próspero no natural, passa por crescer, por aprender, por se desenvolver. Então, você precisa buscar conhecimento. É bíblico isso aqui. Só que você precisa comparar ele com a palavra
e saber que muitos, e a maioria desses princípios já estão expressos na palavra. Beleza? Fala aí, Camila. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Primo Rico. Sim. Eu esqueci, é Tiago Nigro, né? É. Ele está lendo Provérbios e passando para as pessoas. Eu nem sei se ele é cristão. Não sei. Eu acho que ele é cristão, mas não é evangélico, não. Mas ele Uhum. começou a andar com o Thiago Brunet e começou a sim. ler Provérbios. Ele ficou sabendo que a Bíblia falava mais de dinheiro do que de outra coisa. Ficou sabendo que Salomão era o homem mais rico que já existiu na história e começou a estudar Salomão. E começou a falar de Bíblia e depois do Novo Testamento também. Ele fala algumas coisas. Então, até pessoas que nem sabem da palavra de Deus, nem sabem, vamos dizer assim, da prosperidade da Bíblia, não é prosperidade, da sabedoria, né? Porque tudo vem da sabedoria. Estão usando a própria Bíblia para alcançar coisas, eu não digo materiais, mas a maioria das pessoas que hoje consegue alcançar o sucesso são pessoas que se doam, que pensam no próximo, que geram empregos e elas prosperam. E nós, geralmente, a gente acha, a gente é filho de Deus, Deus está vendo, Deus vai ajudar, a gente não quer, às vezes, nem pagar uma pessoa para ajudar a gente que a gente está crescendo, né? Que também a gente pagar alguém para fazer um serviço com a gente está, como é que fala? Investindo naquela pessoa. Investindo na pessoa, exatamente. A gente está gerando emprego, né? Sim. Às vezes eu já pensei isso. Eu comecei a ter algumas encomendas. Eu falei assim, não, se eu pagar alguém agora, vai faltar para mim. Mas é ao contrário. Se a gente investir em alguém, vai crescer, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei admirada de ver esse moço, o Tiago Nigro, voltando no assunto, né? Pegando a palavra e ele tá colocando na internet, tipo assim, ele não tem nem vergonha de pegar e colocar para as pessoas, porque ele vê que realmente tudo que as pessoas fazem está na Bíblia, que tem sucesso está na Bíblia. São princípios da Bíblia, né? Ou seja, ele está se beneficiando dos princípios e não está errado, né? Exatamente. Uma hora Deus vai tocar ele e como ele está andando até com pessoas de Deus, ele vai ser uma pessoa plena em Deus, entendeu? Uhum. E existe muita gente que a gente nem sabe, porque o cara por alguma razão ele escolhe não falar e tal, mas os caras seguem os princípios e os caras creem. Não só seguem os Eles não princípios, expõem, né? né? Esse Flávio Augusto mesmo, cara, eu sabia que ele tinha Deus, mas ele nunca tinha falado. Agora, recentemente, num podcast, estava ele, o Thiago Nigro e o Thiago Brunet. Ele falou, eu nunca quis falar disso, né? Mas eu creio em Deus, o cara precisa confiar em Deus, e tarará, ou seja, as coisas estão acontecendo, gente, as pessoas estão se beneficiando. Sim. E a gente tá cheio de Bíblia aí, tá correndo atrás do rabo, bobinho. É bem que falavam assim, quando a gente for para o céu, a gente vai se surpreender com as pessoas que estiverem lá, né? Porque muita gente não fala e a gente nem imagina que elas estão, às vezes, até numa intimidade mais profunda do que a gente, que às vezes está no superficial com Deus. Eu vou te dizer, o impacto que o Thiago Nigro tem hoje no Brasil, cara, em ensinar as pessoas a gerir dinheiro, é muito mais que qualquer pastor que tenha ensinado sobre dinheiro e tal. Cara, ele toca muitas pessoas, ele abençoa muitas pessoas. O Flávio Augusto, com os conteúdos dele também de graça, ele muda a vida de pessoas, gente que acredita naquilo, que entende, que vai atrás, que para de reclamar e começa a ir para cima, para de reclamar do governo. Ele fala muito isso. Para de reclamar do governo, cara, não é sobre isso, gera valor para as pessoas. As pessoas são muito abençoadas, então eu creio fortemente que Deus tem usado essas pessoas para abençoar outras pessoas. E à medida que elas geram valor para outras, elas são abençoadas, elas vão enriquecer. Exatamente. Agora,
uma coisa que eu gostaria muito de falar com vocês aqui, e que a gente falou rapidamente em outro momento, e a Bruna até falou, comenta aquele negócio e tal. Veja como, à medida que eu me torno consciente destas coisas, então, você falou assim, Camila, outro dia eu não sabia se eu contratava um serviço e tal, e eu parei para pensar, não, eu vou fazer isso porque, na verdade, é como se eu tivesse dando uma oferta, eu vou abençoar aquela pessoa, então eu vou ser abençoado, né? É isso mesmo? Não, porque assim, a gente não tem que pensar, eu vou abençoar para ser abençoado no sentido assim, vou receber só porque eu estou fazendo isso. Mas eu falei no sentido de investir em uma pessoa, assim, às vezes a gente fica tão assim, não vou investir, mas se você investisse, você ia ganhar também, entendeu? Muito mais, mas não assim, como uma troca. Sim, eu não entendi, mas o que eu estou dizendo é, você conseguiu perceber que o que sim. você faria não era apenas uma contratação de serviço, mas você estava usando o recurso que você gastou com o seu sangue, com a sua energia, e aquilo é uma transferência de recurso que vai abençoar a vida daquela pessoa. Sim. Então, você conseguiu notar que não é simplesmente uma troca de dinheiro, uma transferência de riqueza, que você está abençoando uma pessoa através do seu dinheiro e através da contratação do seu... Então, você se tornou consciente disso, entende? Não é simplesmente uma transação comercial. Outro dia eu estava comprando... Sim, entendi. É muito interessante como a perspectiva muda, né? Eu sou mentor financeiro, então eu vivo caçando as coisas mais baratas, né? Só que muitas vezes, a hora que eu acho mais barato, eu começo a conversar com a pessoa e eu pago mais caro. Mas com a consciência de que eu estou abençoando a pessoa. A gente foi lá para Brasília, eu e a Stephanie, e a gente começou a procurar os presentinhos para trazer, né? Aquelas quinquilharias que você traz para os outros, né? Aqueles... Souvenir. Esse souvenir. Aí a gente foi, um era 10, outro era 30, não sei o que, achamos por 4. Aí eu comecei a conversar com o cara, e você, não sei o que, e tava chovendo lá, o cara não tava vendendo nada, não sei o que, eu comecei a conversar com o cara, eu pesquisei, achei o mais barato e paguei bem mais que 4. Qual que é o Pix, tal? É 4, né? Aí fui lá e fiz um Pix muito maior pro cara. Mas olha a diferença, eu não tô comprando um souvenir, eu tô investindo na vida do cara. Você está abençoando, né? Você está... Às vezes a pessoa precisava naquele dia, Deus te colocou ali para abençoar ele, naquele dia, naquela hora, né? E o que eu queria chamar a atenção agora para vocês é essa mentalidade nossa, essa consciência. Entender que quando eu estou gastando o meu dinheiro, eu estou usando ele para investir na vida de alguém. Então, eu estou investindo em alguém, contribuindo com alguém. Eu não estou simplesmente comprando alguma coisa, eu não estou simplesmente contratando o serviço. E nos tornar consciente disso faz toda a diferença. Vou dar um exemplo sobre a autoridade. A autoridade funciona da mesma forma. Quando você se torna consciente da autoridade que você tem, é completamente diferente de quando você não tem consciência. A autoridade é sua, tá lá. Mas a consciência faz toda a diferença. Então, imagine que vou dar um exemplo bem interessante. Um guarda de trânsito, lá um policial rodoviário, ele está lá operando lá a rodovia, teve um acidente e vem vindo um caminhão na direção dele. Ele vai lá, ele faz assim para o caminhão. E o caminhão para. Isso chama-se autoridade. Por quê? Porque o caminhoneiro, olhando para a vestimenta do guarda, vê que ele está revestido de autoridade. O guarda não tinha força física, ele não tinha poder para parar aquele caminhão com a mão dele. Mas por causa da autoridade que está nele, ele consegue fazer o cara parar. Certo? Assim somos nós. Nós não temos força física para mudar situações, mas existe uma autoridade concedida à igreja para a gente dar voz ao diabo. Certo? A gente dá voz de prisão ao diabo. O diabo tem que se submeter a nós. Agora imagina que esse guarda de trânsito ele é bipolar. E aí, num dia, ele se encontra numa situação que ele não sabe o que ele está fazendo ali.
E ele não entende o que ele está fazendo ali com aquela farda, e ele não vai levantar a mão. E se ele não levantar a mão, o caminhão não vai parar. Uhum. O que é isso? Ele não está usando a autoridade que ele tem. Por quê? Porque ele não entendeu, ele não está consciente de que a autoridade dele funciona. Sim. Vocês já ouviram provavelmente uma história de um pastor que foi expulsar o demônio lá, e o demônio falou assim: não saio porque você antes de vir para cá brigou com a sua esposa e não sei o que. Já ouviram uma história assim? Já. O que é isso? Falta de consciência do pastor. Ele vai falar: e o que você tem a ver com isso? Por acaso eu estou te expulsando por causa da minha santidade ou estou te expulsando por causa de Deus, Senhor dos Exércitos? Você sai no nome de Jesus, parça. E ele tem que sair. Agora, se o pastor não sabe disso, ele fica discutindo com o diabo. Ele fica afugentado. O que o diabo faz, gente? O povo perece por falta de conhecimento. Quando você não sabe, o diabo te engana. O diabo é o pai da mentira. A partir do momento que você sabe quem você é em Deus, o que você tem em Deus, o que você pode em Deus, você pode fazer tudo que Deus falou que você podia fazer. Uhum. Transladar montanhas, parar o trânsito, no caso aí do policial, porque ele está consciente daquilo que ele tem. E a prosperidade é a mesma coisa. Quando você está consciente de que você é próspero, as coisas são diferentes. Por que tem muito crente que está devendo no banco? Porque é imprudente, sim, gasta mais do que ganha, sim. Mas porque não entendeu que Deus pode suprir, porque não entendeu que ele tem potencial, que existe uma semente dentro dele para ser um sucesso financeiramente. Porque Deus o chamou para abençoar um monte de gente com o dinheiro que cai na mão dele. O cara não entendeu isso, o cara não tem consciência disso. Uhum. Eu e você estamos desenvolvendo a nossa consciência disso agora. Então, eu quero que você comece a prestar atenção. Quando você entra em um lugar, diz que a Bruna perguntou, fala mais sobre isso. Quando você entra em um lugar, você é um embaixador do reino, certo? Sim. Aquele lugar precisa ser um lugar diferente, né? Se a gente é embaixador e onde o embaixador está ali é propriedade do país que o enviou, se nós carregamos o reino, Apocalipse 1, 5 ou 6 vai dizer, vocês são reino e sacerdócio. O reino está dentro de nós, o reino é o próprio Espírito, o reino espiritual é o próprio Espírito, está dentro de nós. Onde a gente está, o reino está, certo? Então, quando eu e você entramos em um lugar, o lugar precisa estar diferente. O que é a evidência, o que é a característica da prosperidade quando eu vou a um comércio? É esse comércio encher. O que é a característica, a manifestação da prosperidade quando eu vou em um restaurante? É o restaurante começar a ter fila. Quando você se torna mais consciente disso, isso passa a acontecer com mais frequência. Isso é uma opinião minha, tá? Isso não é Bíblia. Eu quero que você comece... Essa prosperidade já está dentro de você. Você já está capaz de manifestá-la. Só que talvez você nunca se tornou consciente disso e agora a gente está se tornando consciente. Então, eu quero que você faça esse exercício e você comece a prestar atenção. A Stephanie fica boba comigo. Eu falo, olha, a gente chegou aqui, estava vazio, está lotado esse restaurante. Não é sempre que acontece, mas probabilisticamente 7 de 10 acontece. Porque precisa acontecer. Se existe prosperidade dentro de mim, precisa acontecer. Stephanie, depois que começou a namorar comigo, tá 30 vezes mais rica. Princípios? Sim, princípios. Porque ela tá entendendo dinheiro e tarará. Mas se eu sou próspero, precisa sobejar para os demais. Sim. A prosperidade está dentro de nós. Então, existe uma teoria na física, isso aí não é Bíblia, tá? Isso é gustavismo. A irmã Márcia fala que é marciologia, teorias marcianas, eu tô falando uma teoria gustaviana, tá? Existe uma teoria na física quântica chamada teoria onda-partícula. O que é isso? Esse é exemplificado com a luz, mas qualquer coisa pode ser feita nisso. Se você pega a luz, e a menor partícula de luz é chamada fóton. É como se fosse a célula, nosso corpo tem células, é como se fosse a célula da luz. É chamada fóton. Se você pega um fóton e começa... Aí fizeram um experimento, assim, botaram
um obstáculo e no final botaram um anteparo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, isso chama experimento onda-partícula. Eles começaram a soltar com um negócio lá, soltava fótons, um, por aquelas duas fendas assim. O que se esperava? Que a fenda, que passasse pela fenda e lá no final, no anteparo, ele ficasse o desenho de duas fendas, né? Imagina uma luz sendo projetada e o espaço assim, dois espaços vazios. Você vê com mais clareza aqueles dois espaços ali. E aí aconteceu que ela não se comportava como partícula, ela se comportava como onda. O jeito que aquilo era projetado na parede eram várias linhas, umas mais fortes, outras mais fracas. Porque as ondas, quando elas se chocam, barriga com barriga ela se soma e barriga com a parte de baixo ela se anula. Isso chama-se refração e defração de ondas. Então, entenderam que não, a luz é uma onda, porque ela se comporta como onda. Quando você faz esse experimento, ela se comporta como onda. Aí foram filmar esse experimento, botaram um observador, uma câmera, e fizeram o mesmo experimento, soltando as partículas um por um. Choquem se você, ao final do experimento, ela não se comportava mais como onda, ela se comportava como partícula. Partícula tem massa. Então, no final do experimento, ela não estava no anteparo, você não via várias linhas como se fossem ondas. Você via como se fosse você jogando uma fubeca. Só duas tiras assim. Esse é o princípio da física quântica. Ao mesmo tempo que isso foi feito com luz, mas nós todos somos massa e também somos onda. Esse é o princípio da física quântica. O que eu estou querendo dizer com isso, Gustavo? Você está viajando. O que eu estou querendo dizer? Se nós somos feitos de partícula e somos também energia, se somos também ondas, e o fato de você observar a onda faz com que ela mude de comportamento, ela não mudou quem ela é. Ela é a mesma partícula, ela continua sendo fóton. Mas o fato de você observar ela com consciência faz com que ela mude o comportamento dela. Tudo isso para provar que eu creio que quando você se torna consciente da prosperidade que existe em você e passa a observar a prosperidade, ela passa a ser mais frequente. Você passa a ver ela com outros olhos. Você passa a perceber a prosperidade que estava lá e você não tinha percebido, mas o fato de tornar consciente faz com que ela se manifeste com mais frequência para provar para você que de fato você é próspero. Isso é invenção minha, tá? Até o antes do exemplo era a Bíblia. Agora é uma opinião minha. Que o fato de você se tornar consciente de alguma coisa faz com que ela se comporte de maneira diferente, tá bom? Ficou meio loucura, mas deu para entender, não deu? Beleza. Gente, já passamos do horário. Só queria falar uma última coisa. Depois a gente vai começar por dívidas na semana que vem. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram comportamentos, comportamentos geram hábitos, hábitos mudam o destino de uma pessoa. Então, a partir do momento que a gente não se conforma com o mundo e renova a nossa mente com a palavra e começa a entender qual é a vontade de Deus para nós, começa a experimentar, é natural que a gente mude aquilo que a gente fala, tá? Então, eu quero desafiar vocês a prestar atenção no que vocês têm falado. A gente estuda exatamente isso quando a gente estuda fé. Fé tem uma voz e a gente precisa falar aquilo que a gente crê e a gente precisa evitar falar errado, né? Isso é da matéria fé, mas eu quero trazer aqui para a realidade de prosperidade. Então, o brasileiro parece que gosta de falar que é pobre. O brasileiro acha engraçado falar que é pobre. É porque fulano é rico, a gente que é pobre, não sei. O brasileiro acha graça falar que remendou o chinelo havaiana, que pôs um grampo no chinelo havaiano em vez de comprar, não é? A gente faz piada com essas coisas e a gente fala, eles que são ricos, não sei o quê, mas nós que somos pobres, a gente verbaliza isso. Isso vai contra a palavra. A gente fala,
Ah, eu acho que vai faltar. Puxa, eu nunca consigo viajar no fim do ano. Nunca sobra dinheiro. Ai, a gente vive falando esse tipo de coisa. De novo, se torne consciente daquilo que você está construindo. Suas palavras constroem o seu futuro. A boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de prosperidade, você não pode estar falando incredulidade. Você não pode estar falando vai faltar. Estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, não, querido. Você está com bastante fome. Você não está morrendo de fome. Toma cuidado com a sua forma de verbalizar as suas palavras, porque sua palavra constrói o seu futuro. A mulher do fluxo de sangue falava, se eu tocar, eu vou ser curado. O Satanás falava, eu serei igual a Deus. Não conseguiu mais entender o princípio. O cara lá, o centurião romano também, quando a Bíblia fala que não se viu fé como a dele, ele falava também aquilo que ele cria. Várias exemplos de pessoas que criaram a sua realidade falando, tá bom? Então, se torne consciente daquilo que você tem falado e da prosperidade que está em você e evite falar errado, tá? Para fechar, vamos ler Provérbios 18, 20. Quem achou pode ler. Pode ler 20 e 21, por favor. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Obrigado. Então, olha, a minha boca pode gerar morte e vida. Tiago capítulo 3 também fala do poder da língua. O que utiliza bem o que fala, come do seu fruto. Aquele que fala certo, prospera. Então, se a boca fala o que o coração está cheio, meu coração é próspero, existe uma semente de prosperidade dentro de mim, e eu estou falando errado, tem alguma coisa aí que não está legal. Preciso corrigir. Ou eu não estou crendo de fato naquilo que eu sou, ou para mim esse negócio de prosperidade ainda não entendi, eu não estou crendo, não caiu no meu coração. Se eu estou falando errado é porque ou não caiu no meu coração, ou eu preciso mudar o jeito que eu falo, para ficar alinhado, porque a boca fala o que o coração está cheio. Agora, olha a chave aqui. 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Quando eu falo, eu também me alimento daquilo que eu estou falando. O ouvido mais próximo da minha boca são os meus mesmos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aquilo que os meus lábios falam, o meu coração se satisfaz. Se você não está crendo que você é próspero, experimenta falar. Eu sou próspero, vai dar certo. Obrigado, Pai. E outro segredo, esse cara aqui fala no Napoleon Hill. Não use o não. Não fale negativo. Não vai faltar. Fale, eu sou próspero. Eu tenho tudo. Vai sobrar. Eu tenho mais do que eu preciso. É a Bíblia, né? Eu tenho direito de ter muito mais abundantemente além do que eu falo. Pai, obrigado porque a tua palavra é fiel. Se está com dificuldade, só ora a palavra. Tua palavra é fiel. Eu sou próspero. Eu tenho infinitamente mais abundantemente além do que aquilo que eu posso pensar. Pai, obrigado porque todas as minhas necessidades, eu disse todas, são supridas pelo poder do teu Espírito. Fala certo. Começa a falar certo e educa a tua fé por aquilo que você fala. Para de falar incredulidade. Para de falar que vai faltar. Para de falar que não vai dar certo. Para de falar que você é pobre. Para de falar que achar engraçado ser pobre, pelo amor de Deus. A Bíblia não fala nada disso. Amém? A minha psicologia usa muito palavras de afirmação e é exatamente isso, né? Palavra de afirmação nada mais é do que falar corretamente. Beleza, gente? Fez sentido ou não? Você aprendeu alguma coisa hoje? Aprendi.
mas eu já tinha, tipo, feito desse seu ensinamento uma verdade na minha vida. Eu era muito mal-humorada e eu ficava, como é que fala? Quando você fica gotejando, sabe? Tudo eu falava, tudo para mim não ia dar certo, tudo não ia funcionar. E aí eu parei de murmurar. E a partir do momento que eu parei de murmurar e comecei a falar, eu sou a filha do Deus Altíssimo, né? Eu fui adotada e todas as coisas que ele tem são minha, por herança. A minha vida começou a mudar e realmente, tipo, mudar em todos os sentidos. Não só prosperidade com finanças, mas em todas as áreas da minha vida. Lógico, tem muita coisa que a gente precisa ainda melhorar, mas o principal a gente já fez. E aí essa história da loja cheia, a minha mãe sempre brinca comigo que todo lugar que eu vou enche. Ela fala, eu não gosto de sair com você. Você tumultua o lugar. Glória a Deus. É isso. É isso. Vamos falar certo, vamos ter consciência disso que está dentro de nós, experimentar, sonhar grande, porque existe muito mais para Deus fazer através de nós. Nós somos escolhidos por Deus para transferir essas riquezas, salvar pessoas, né, investir no reino. Mais alguma coisa, gente?